Oi, Júlio, tudo bem? Felipe Dalco da Rádio Banda B. Hoje um jogo bem difícil, né? Muito truncado também, principalmente no segundo tempo. O que dá para tirar da partida de hoje, com novamente pouquíssimo tempo de treinamento e uma derrota depois de 10 jogos de invencibilidade? Bom, a Série B é sempre um jogo mais difícil, mais físico. A gente tem um time que tem qualidade, tem toque de bola, mas nem sempre a gente consegue dominar o jogo para poder executar aquilo que é treinado. Uma derrota que dificilmente nós iríamos chegar até o final do campeonato sem perder, apesar de termos uma excelente equipe e estarmos fazendo uma campanha excepcional. Agora, aproveitando a deixa da tua pergunta, eu acho que a gente do futebol, a gente precisa melhorar o futebol. A gente vê futebol ao redor do mundo e eu acho que o futebol que se joga aqui é único, quase. A gente vê evoluções táticas, a gente vê gramados melhores, organização. Ninguém está se lamentando da derrota aqui, mas a gente precisa evoluir. A gente não pode estar satisfeito com o que a gente vem apresentando, e isso eu falo de uma maneira geral, não estou falando do Curitiba, estou falando do futebol no Brasil especificamente, porque a gente vê que isso está fazendo diferença em todos os níveis, em todas as esferas. Então eu acho que a gente tem que se unir, a gente tem que se ajudar para evoluir, para melhorar, porque a gente não pode ter a quantidade de reclamações que a gente tem num jogo, uma gritaria que não é admitida em nenhum outro lugar do mundo, porque a última coisa que nós estamos pensando é no jogo em si, na estratégia, na tática, principalmente o árbitro, que às vezes é visto em situações difíceis, às vezes se colocam em situações difíceis. Então acho que é hora da gente fazer uma reflexão para que a gente tenha a possibilidade de sermos os melhores do mundo novamente. Nós temos a melhor matéria-prima do mundo, mas nós estamos deixando o tempo passar. Boa noite, Júlio Sérgio, aqui é a Letícia Cabral, da Rádio Lagoa Dourada FM. Eu queria que você comentasse com a gente a respeito das mudanças que foram feitas logo no intervalo da partida, né? Primeiro que o Curitiba começou com uma formação de meio campo diferente da habitual, por desfalques e poupar jogadores, né? E essas mudanças que você fez foi justamente para dar a dinâmica necessária para poder alimentar melhor o ataque? Nós sabemos que esse é um jogo difícil, truncado. Alguns jogadores vêm numa sequência de jogos, a gente tem que se preocupar com isso. É um campeonato longo, difícil, desgastante, e às vezes a gente vai ter que fazer algum tipo de rodízio de jogadores que a gente sabe que estão um pouco mais desgastados. Obviamente, quando se toma um gol, a gente procura mudar para que possa melhorar, para que a gente possa ser mais agressivo. Foi isso que a gente tentou fazer o jogo todo. No segundo tempo, praticamente, assim como no primeiro tempo, nós não sofremos. Acabamos tomando um gol no lance isolado, né, e isso nos custou uma derrota hoje. Júlio, mais uma vez, Felipe Dalco da Rádio Banda B. Curitiba hoje com uma escalação bem diferente, né, até pelas perdas que teve nos últimos dias, né, no último jogo especificamente, com jogadores suspensos, com o William machucado, por exemplo, sem um lateral direito de ofício hoje, tendo que improvisar o Val. Mas eu queria que você falasse especificamente sobre o Valdeci, que não entrava em campo desde a 6ª rodada, e ele esteve à disposição em todo esse tempo. Qual que é a avaliação sobre esse jogador até esse momento e o que levou vocês a darem essa chance para ele? O Valdeci é um jogador que tecnicamente tem muita qualidade, chegou, precisa de ritmo, mas o futebol é feito de oportunidades. Nós tínhamos 2 jogadores que estavam fazendo muito bem a função pela beirada. O Igor vinha numa sequência de jogos muito grande. Hoje nós optamos por Valdeci. Nós temos um elenco muito qualificado, nós temos grandes jogadores à disposição e obrigatoriamente você vai ter que usá-los. E a gente achou que hoje a melhor condição era sair com o Valdeci pelas características e por aquilo que o jogo poderia apresentar. Boa noite, Júlio. A pergunta enviada pelo Diego Lopes via aplicativo Curitiba Oficial é a seguinte: Júlio, estar no G4 praticamente toda a competição
torna o time mais visado e estudado pelos adversários? Obrigada. Absolutamente sim, né? A partir do momento que você está no G4, as outras equipes querem ocupar o seu lugar. Obviamente que existe um estudo em todos os jogos do adversário, mas são confrontos que são diferentes quando estão no G4, porque você freia as equipes que estão em cima, começa a subir, e sem contar que o Curitiba é um clube de muita tradição, é um clube que tem uma história muito grande, então ganhar do Curitiba é diferente. Com certeza a gente tem visto isso em análises, correm mais, é um jogo mais disputado, é um jogo mais difícil, mas a gente tem sabido, de uma certa forma, equilibrar isso com a cadência de jogo, com a qualidade dos jogadores, com a estrutura tática da equipe, e é isso que a gente vai continuar fazendo no campeonato. Como eu falei antes, dificilmente uma equipe passa tantos jogos sem perder na Série B, e agora o que a gente quer é continuar somando pontos para nos mantermos no G4 até o final.